Olá, 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 Prof. Beto Fernandes aqui com você para mais uma aula especial. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que é orçamento público e despesa pública. Bom, por que esse assunto conhecimentos bancários? Porque ele correlaciona esse assunto à necessidade de emissão de títulos da dívida pública. Beto, como é que surge a dívida pública? Para a gente entender a dívida pública que faz com que seja necessária a emissão de títulos públicos, a gente precisa ter uma noção de como se dá o orçamento público no Brasil. Bom, o objetivo dessa aula não é substituir os nossos gloriosos professores Anderson Ferreira, que dá aula de AFA. Não é isso. Fica de olho, hein, Anderson? Betão tá aqui. E aí, olha só, é simplesmente falar en passant, te dar uma ideia, te mostrar um resumo de como é o orçamento. Então, basicamente aqui, nós vamos usar os dispositivos constitucionais. Artigo 165 da Constituição Federal, artigo 165 ao 169 da Constituição Federal, falando aqui de orçamento público e despesa pública, e aí a gente sai um pouquinho da Constituição e vai também para alguns normativos legais, tá bom? Mas é um resumo do resumo, tá? Entra também administração e economia. Bom, então vamos embora, ó. Bom, geralmente os editais de conhecimentos bancários, ao trazer esse tema, vai colocar justamente assim, ó, orçamento público, títulos do Tesouro Nacional e dívida pública. Então, para a gente entender efetivamente os títulos do Tesouro Nacional, temos que ter uma boa base sobre orçamento público e dívida pública, tá bom? Então vamos lá. Como é que você acha que o Estado, que um determinado país, gasta os seus recursos financeiros? E aí? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que se eu tenho um orçamento, é porque eu tenho dinheiro. De onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem da arrecadação de tributos e também do que a gente chama de receita extraordinária. Então vamos só para você pensar. Para eu fazer um orçamento, eu estou prevendo o recebimento de um recurso específico, de uma quantidade de dinheiro. Para você fazer a sua, vamos lá, para você fazer o orçamento do seu mês seguinte, você tem que estar prevendo o recebimento de algum dinheiro, ou do seu salário do mês, ou de um serviço que você prestou, ou de algo que você está pretendendo prestar. Mas um serviço que você pretende prestar, um produto que você pretende vender. Mas você já tem uma certa previsão. É o que a gente chama de previsão de receita. Então você tem a sua previsão de receita. Essa previsão de receita vai ser justamente para você realizar o seu orçamento. Então vamos lá, olha só. E tudo isso aqui, gente, vai correlacionar a taxa Selic, tá? Isso aqui, ele envolve, de certa maneira, a execução da política monetária. Então vamos lá, veja só. Como é que o Estado arrecada dinheiro? De duas formas. A partir de receitas ordinárias e receitas extraordinárias. Ordinária é aquilo que acontece todo dia. Me diga aí, o que acontece todo dia na vida de um governo para entrar dinheiro para ele? É o quê? Arrecadar tributos, impostos, contribuições, dentre outros. Ou seja, ele vai estar arrecadando tributo. Eu tenho que ser técnico aqui, tá? Imposto é uma modalidade de tributo. Então quando a gente fala, o governo arrecada impostos, não são impostos. Impostos, taxas, contribuições. Por exemplo, contribuição para a Previdência Social. Não é um imposto, é uma contribuição. No modelo mais genérico, a pessoa mais leiga chamaria isso de imposto. Mas é o que a gente chama de contribuição social, tecnicamente, e que é um tipo de tributo. Então, o que a gente sempre chamou de imposto, o nome certo é tributo, tá? Então, vamos lá. A receita ordinária de um país são os seus tributos. E a extraordinária? Bom, aí a venda de uma refinaria, a privatização de um determinado bem, a venda de um prédio público vai fazer com que entre dinheiro para o governo, tá? Ou o recebimento de uma multa paga por alguém que violou algo. Então são receitas que em tese não entrariam para o governo, mas entram. À luz dessa receita que acaba de entrar, aí eu vou fazer o meu orçamento. Ou seja, como eu vou gastar aquele meu dinheiro, tá? E nesse orçamento também, tá? Eu vou determinar como eu vou já pensar em arrecadar para os anos seguintes. É um orçamento onde eu prevejo novas receitas para os anos seguintes e fixo a despesa também. Nesse orçamento, eu posso prever receita para o ano de 2024, por exemplo. Então, eu quero prever a receita para 2024, 2025 e fixar a despesa para 2024, 2025. E aí, posso fazer isso? Posso. Então, o orçamento ele vai prever receitas e fixar a despesa. É igual você, o seu orçamento do ano presente, do ano seguinte. Como é que você faz? Com base nas receitas que você já tem e na previsão que você tem de receber novas, tá bom? E aqui é bom que se diga que nós temos tributos federais, estaduais e municipais. E no caso do DF, distritais, né? Aqui, a gente não tem que saber o nome dos impostos, dos tributos, não precisa, tá bom? Não é nesse nível de profundidade que vai cair na sua prova. Agora, claro, alguns que você tem que ficar ligado, que são estaduais, não seriam do governo federal, que não seriam importantes pra gente. ICMS, IPVA, IPTU, esses são da natureza estadual ou municipal, IPTU municipal. ICMS e o IPVA estaduais. Os federais, não vou falar, não precisa decorar não. Imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, tá? Imposto sobre produtos industrializados. São os que a gente teria que ficar mais, assim, é o que dá no nosso dia a dia da economia, digamos assim, né? No dia a dia da economia. IE, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, imposto sobre produtos industrializados, IOF, imposto de operações financeiras, IR, imposto de renda, tá bom? Bom, a gente sabe que a União vai arrecadar todos os tributos dela, essas são modalidades de impostos que eu te falei. Agora, vem aqui comigo, ó. Vamos lá, esse tópico é fundamental para você aprender. Mas o que é o orçamento público? O orçamento público é um instrumento de planejamento que estima as receitas que o governo espera arrecadar ao longo do próximo ano e, com base nelas, autoriza um limite de gastos a ser realizado com tais recursos. E mais, esse planejamento é uma das tarefas essenciais da gestão governamental. É por meio dele que se definem as estratégias para orientar o rumo que se deseja para o país e são definidas as prioridades do governo federal. Como os recursos financeiros, organizacionais, informacionais e tecnológicos de um país são limitados, é preciso fazer escolhas. Vai ter dinheiro para uma área e não vai ter para outra. Escuta o que eu estou falando. Esse planejamento é um espaço político decisório, no qual o governo decide, em resposta às demandas da sociedade, quais políticas públicas serão implementadas para solucionar problemas e aproveitar oportunidades, e quais deles serão adiados, né?
Podemos dizer, então, que o orçamento público é um instrumento utilizado pelo governo para planejar a utilização do dinheiro arrecadado com os tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, como eu falei para vocês. Esse planejamento é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de especificar gastos e investimentos que foram prioridades pelos poderes públicos. Essa ferramenta estima tanto as receitas que o governo espera arrecadar, como havia dito, quanto fixar as despesas a serem efetuadas com o dinheiro. Assim, as receitas são estimadas porque os tributos arrecadados e recursos de outras fontes podem sofrer variações ao longo do ano, enquanto as despesas são fixadas para garantir que o governo não gaste mais do que o que arrecada, né? Bom, essa, em tese, seria a verdade. Uma vez que o orçamento detalha as despesas, pode-se acompanhar as prioridades do governo para cada ano, como, por exemplo, investimento na construção de escolas, verba para transporte, gasto com saúde, entre outros. Esse acompanhamento contribui para fiscalizar o uso do dinheiro público e a melhoria da gestão pública. Está disponível no portal da transparência do governo. Disponível aqui não, porque aqui é aula. Vai lá no portal da transparência. Eita, agora ele descobriu de onde eu tiro aqui as informações. Vamos lá. Elaboração do orçamento do Brasil. O processo de planejamento envolve várias etapas, porém, 3 delas se destacam. A aprovação da Lei do Plano Plurianual, PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA. Bom, então, quando a gente pensa em orçamento público no Brasil, você tem que ter duas vertentes, tá? Saber que no Brasil existem 2 tipos de orçamento. Existe um orçamento autorizativo e um orçamento impositivo. O orçamento autorizativo autoriza o governo federal a executar, caso haja oportunidade no momento, a fazer uma determinada obra. Agora, se o orçamento é impositivo, é parte do orçamento que o governo federal não tem escolha, ele vai ter que executar. Esse orçamento impositivo, ele nasce por uma emenda à Constituição, autorizando o Congresso Nacional a destinar verba para a realização de algumas obras. E isso só nasce porque o brasileiro não entende o seu sistema político. Ele acha que o Poder Legislativo tem que dar resultado. Votei no deputado e que obra que ele fez aqui? Não fez nada. Votei no senador, o que ele fez aqui? Não fez nada por mim. Sendo que o deputado e o senador não estão lá para fazer obra, está lá para legislar, para criar leis e fiscalizar o Poder Executivo. No entanto, os parlamentares vendo essa necessidade, eles falaram, se a gente não executar nada, a população vai sempre pedir em nossa cabeça. E além disso, com essas obras, eu posso também, de uma certa maneira, auxiliar quem me ajudou a me eleger. Né? Tem alguns problemas aí, esse orçamento impositivo. Tem a parte boa. O Congresso, vendo a necessidade do seu povo, realiza obras diretamente, entre aspas, realiza essas obras, entre aspas, né? Ele tem uma verba para indicar para que obras ele quer ver executadas. E aí o Executivo não tem o direito de não executar, porque eu passo a ter um orçamento que é impositivo. Tá bom? E aí, o que vai acontecer? Esse orçamento impositivo vai determinar que aquelas obras sejam feitas. É daí que surgiu o denominado orçamento secreto. Tá bom? Então, fique atento, que é o parlamento que tem o orçamento impositivo. Mas eu já acho isso até um pouco profundo demais. É importante que você saiba que exista um orçamento impositivo, o legislativo impõe, o executivo é obrigado a cumprir, e existe o orçamento autorizativo, que é o maior dele, que o legislativo autoriza por meio de lei aquilo que foi solicitado pelo presidente da República para que seja executado ao longo do ano. É o orçamento propriamente dito, orçamento autorizativo. Agora, até a lei do orçamento sair, perceba, eu tenho que fazer um plano plurianual, PPA, é um plano que ele vale para 4 anos. Esse plano ele define diretrizes, prioridades e metas para que o governo cumpra nos próximos 4 anos. Ele, olha a ideia do orçamento, esse orçamento PPA, ele entra em vigor no 2º ano do mandato de um presidente da República. Para dar ideia de continuidade, ele vale 4 anos. Diretrizes, objetivos e metas para as prioridades, mas é diretrizes, objetivos e metas, chama de dom. Qual é o seu dom? O dom da PPA é definir diretrizes, objetivos e metas para os próximos 4 anos. Começando a viger no 2º ano do mandato de um presidente, indo até o 1º ano do mandato do presidente seguinte, para dar uma ideia de continuidade das ações, tá bom? E aí nós temos a lei de diretrizes orçamentárias. Nela, na LDO, eu já vou fazer, eu tenho que aprovar até o meio do ano corrente as diretrizes que serão utilizadas para a confecção do orçamento do ano que vem. O orçamento de um ano geralmente é aprovado em dezembro do atual ano para valer para o ano seguinte. Então vamos supor, eu quero fazer o orçamento de 2024. Ele tem que ser aprovado até 22 de dezembro de 2023. O orçamento de 2024 vai ser aprovado até dezembro de 23. O orçamento de 2023, ele tem que ser aprovado até 22 de dezembro de 2022. O orçamento de 2023, esse tem que ser aprovado até dezembro de 2022. Agora, o orçamento do ano seguinte, de 2024, tem que ser aprovado até dezembro de 2023. O orçamento de 2025, aprovado até 22 de dezembro de 2024, ou seja, sempre no ano anterior. Qual é a ideia aqui? É eu começar um ano novo já sabendo qual é a minha despesa fixada e a receita que eu estou prevendo. Só que aí, a gente tem que observar essa sequência. Eu faço um plano plurianual, PPA, plano plurianual, que define o dom, diretrizes, objetivos e metas, para 4 anos. Para 4 anos. Lembrando, o PPA começa a viger, a sua vigência, a sua validade, a partir do 2º ano do mandato do presidente da República. Aí, quando eu faço o PPA, você vai ter depois dele a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai definir as metas e prioridades para o ano seguinte. Não é o orçamento propriamente dito, tá? Define metas e prioridades do orçamento. O que o PPA está fazendo? O PPA, ele está fazendo
um planejamento para os próximos 4 anos. Olha, no segundo ano do mandato do presidente a gente quer fazer isso, no terceiro ano, no quarto ano, e ao longo do governo a gente quer fazer isso. Isso aqui é o que eu quero fazer ao longo do governo. Mas o que já vai ser feito nesse segundo ano aqui, ó? Aí você tasca ali a LDO. Nessa LDO eu já defino as metas e prioridades para serem vigentes nesse segundo ano aí. E aí você faz essa LDO. Ela tem que ser aprovada até o dia 17 de julho. Até o dia 17 de julho é aprovada a LDO. E aí, por que ela tem que ser aprovada no primeiro semestre? 17 ali, né? No primeiro semestre, finalzinho. Para que dê tempo ainda de você fazer a lei orçamentária anual, fazer a LOA. A LOA é o orçamento propriamente dito. Então, esse orçamento, ele vai ser feito com base na LDO, que teve como fundamento o PPA. Então tá aqui, ó, a lei orçamentária anual, o orçamento de cada ano. Tá claro isso para vocês? Então, na LOA é o orçamento de cada ano. Então, nessa aula eu tô te mostrando como é que funciona o orçamento público. O orçamento público, ele vai fixar despesa, prever receita. E como é que isso é feito? A partir de um plano plurianual, daquilo que eu pretendo fazer nos próximos 4 anos. Esse plano plurianual começa a viger no segundo ano do mandato do presidente e vai até o primeiro ano do mandato do presidente seguinte. A partir daí, eu faço para cada ano seguinte uma lei de diretrizes orçamentárias. Então, se eu tô pensando no orçamento de 2024, até julho de 2023, eu aprovo a LDO, que estabelece as metas e prioridades não para 2023. 2023 já foi feito no ano passado. Eu já tô até julho de 2023 pensando em 2024. Quando chegar com a LDO aprovada, eu venho pro segundo semestre de 2023, planejando já o orçamento de 2024. É por isso que tem equipe de governo, por isso que tem servidor público, para já estar ali atuando, pensando no ano seguinte. Tem uma turma que está pensando na execução do orçamento do ano corrente e uma turma pensando no orçamento do ano seguinte. E aí vem o problema, meu Deus, a despesa para 2024 parece estar maior do que para 2023 e a projeção de arrecadação não aumentou. A despesa aumentou, mas a projeção de arrecadação não aumentou. O dinheiro previsto me parece ser insuficiente para pagar tudo que eu tenho que pagar no ano que vem. É aí que vai surgir a necessidade da emissão do título público. Eu não entendi por quê. Ora, se o dinheiro da arrecadação é menor, inferior às despesas que eu tenho que pagar, o que vai acontecer? Isso vai gerar um déficit. Um aposentado vai deixar de receber, um servidor público deixaria de receber, um terceirizado, uma empresa que prestou serviço, forneceu oxigênio para o hospital, não vai receber, um fornecedor não vai ter o seu pagamento, e isso vai causar problema. O que o governo tem que fazer? Pegar dinheiro emprestado. Com quem? Pode pegar dinheiro emprestado com o Fundo Monetário Internacional, só que aí ele vai dizer como você vai ter que usar esse dinheiro e vai ter que dizer como você vai mudar a sua política econômica do seu país para fazer do jeito que eles querem. Aí você fala, eu não quero essa introdução toda não. Então não pega dinheiro no FMI. Então vou fazer como? Bom, você pode pegar dinheiro com sua própria população, pegar dinheiro emprestado com a população. A população te empresta um dinheiro e você entrega para a população um documento, tá bom? Então, imagine que, ó, estou criando aqui agora, nesse exato momento, enquanto você não vê, um título público. Daqui, eu, governo da República Federativa do Brasil, me comprometo a pagar a Arthur e Fabiana Siqueira a quantia de R$1.000. Aí você me empresta R$1.000. Prometo pagar por esse título taxa de juros de, sei lá, 13,75% ao ano. Tá aqui. E aí eu te dou esse título e você investe no governo. Aqui agora vou imitar Mateuzinho, meu filhote, que ele falou que vai investir. Meu pai, avô deles, falou assim, ó, tá vendo esses R$100 aqui? É pra você. Esse 50 pra ele é minha. E aí eu falei, uai, Matheus, quer fazer com esse dinheiro? Vou emprestar pro Brasil. Ou seja, porque ele já sabe, ensinei pra ele, né? E aí ele vai pegar esse dinheiro e vai, Brasil, daqui, quero comprar título público. Ele entrega o dinheiro e o Brasil entrega pra ele o comprovante. Só que não vai ser em papel, né, gente? É eletrônico. Mas é um comprovante. E não é só um comprovante, é um título que vale dinheiro. Se Mateuzinho se apertar, ele pode revender pra outra pessoa. Tá aí, explicado o que é título público. É difícil isso, Tom? É difícil isso? Essa é a origem do título público. Caramba! Então, é isso que vai acontecer. Agora, assim como a gente viu um pouquinho do orçamento, assim como eu falei das receitas ordinárias e receitas extraordinárias, as ordinárias são aquelas que normalmente acontecem, as extraordinárias são as receitas que acontecem eventualmente, esporadicamente, nós temos que conhecer um pouquinho a despesa. Que tipo de despesa é essa que a gente tem? Mas por que a gente tem que ver isso? Porque tá no crédito edital, porque se não tivesse, não estaria aqui falando. Ora, então vamos lá. Agora, então preste atenção aqui, ó. PPA, LDO e LOA. Então, na lei orçamentária anual, você tem o orçamento propriamente dito. Orçamento do país. Esse é o orçamento. Bom, tinha aqui uma folhinha branca. Dá um print aí nessa tela que eu vou ter que apagar. Olha só. Print 3, 2, 1. Peraí, professor. Tá bom. Print feito. Agora, deixa eu apagar aqui, né? Achei que eu tivesse um slide em branco. Betão. Esses slides que eu mesmo faço, né? Eu mesmo... Então vamos lá, ó, para organizar e viabilizar a ação pública, o PPA declara as políticas e metas previstas para um período de 4 anos, assim como os caminhos para alcançá-las. A LDO e a LOA devem estar alinhadas às políticas e metas presentes no PPA e, por sua vez, são elaboradas anualmente. LDO e LOA feita todo ano. A LDO determina quais metas e prioridades do PPA serão tratadas no ano seguinte, além de trazer algumas obrigações de transparência. A partir daí, a LOA é elaborada detalhando todos os gastos que serão realizados pelo governo. Quanto será gasto, em que área do governo e para quê? Eu detalho tudo. A ideia é terminar cada ano com a LOA aprovada para o ano seguinte, ou seja, com todo o detalhamento de gastos e receitas. A LOA é o que chamamos de fato de orçamento anual. A lei, por si só, também é grande e complexa, por isso é estruturada em 3 documentos. Isso aqui já é detalhamento demais. Orçamento fiscal, que é a receita de impostos que o Estado prevê arrecadar. Orçamento da Seguridade Social é o orçamento de contribuições que serão pagas para pensar na Seguridade Social. A Seguridade Social envolve a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde, gerando a paz na sociedade. Se tu tem aposentadoria, previdência, se tu tem assistência social, pessoa em situação de rua, e tem saúde, por exemplo, tu corre atrás, né? E Beto Paz é com você, eu sei, tô adaptando aqui. Seguridade Social é paz. E orçamento de investimentos em estatal. Ou seja, a LOA a gente a divide em 3 áreas, basicamente. Em orçamento fiscal, isso aqui não vai cair na sua prova não. Orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento.
em empresas estatais. Tá? Orçamento de investimento que eu vou investir em empresas estatais. Aí seria a subdivisão da LOA. Agora, rapidinho aqui, ó, despesa pública. Eu já falei um pouco dela para você, mas nós vamos ter o seguinte, nós temos as chamadas despesas correntes. São as despesas convencionais, tá bom? Olha só aqui, ó. A despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos, as chamadas despesas correntes, prestadas à sociedade, ou para a realização de investimentos, chamada despesa de capital, tá? Com empréstimos, pagar, por exemplo, aqui, pagar empréstimos que o país contraiu por meio de títulos públicos. Né? Lembra esse título que o Mateuzinho comprou? Então, é uma despesa de capital. Então, vamos lá, para a gente separar aqui, ó, receitas de despesas. Nós temos as receitas. Temos duas classificações. Temos a primeira classificação da receita ordinária e receita extraordinária. Receita ordinária é aquela que entra todo ano. A extraordinária entra eventualmente. Nós temos a receita vinculada e receita não vinculada também. São dois conceitos. Aquela receita que é vinculada, ela já entra carimbada para ser gasta em saúde, para ser gasta em determinada área. Então, é uma receita que ela não tem, o Estado não tem discricionariedade para te dizer de onde ela vai cobrar, tá bom? Então tem aqui, ó, receita vinculada só podem ser usadas para determinados fins definidos em lei. Por exemplo, salário e educação, contribuição paga pelas empresas ao governo federal, que só poderá ser usada para cobrir gastos com ensino fundamental. Outro exemplo é a contribuição chamada de CID, que vem embutida no preço da gasolina, que só pode ser usada na construção e recuperação de estradas, de infraestrutura de transporte e em ações de proteção ambiental. Tá bom? E aí tem também a receita não vinculada, ainda bem. É aquela em que o administrador público poderá escolher, utilizando-se dos critérios de conveniência e oportunidade, onde aplicar os valores arrecadados. Da mesma forma, se contrapondo a essa classificação da receita, tem a respectiva classificação da despesa. A despesa, se a receita já está vinculada a uma determinada despesa, essa despesa se torna obrigatória. Porque veja, entrou dinheiro para a saúde, entrou dinheiro para a educação, eu não posso mandar para outra área. Entrou dinheiro para a previdência social, eu não posso gastar com outra coisa. Está vinculada. Então essa despesa se torna obrigatória. Pagamento da dívida pública, salário dos servidores, aposentadorias, benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, transferência, que não tem mais auxílio doença, né? Auxílio incapacidade temporária. Mas você não vai ser objeto de sua prova, não. Transferências que a Constituição define para estados e municípios e acaba deixando pouca margem para o administrador público gastar com outras coisas que ele entende necessário. Pouca margem para a despesa discricionária, que é financiamento de pesquisa científica, melhoria do ensino, modernização de hospitais, de repente, aquela despesa que é facultativa, você gasta na área que o gestor público entende que é a melhor, tá bom? Então esse aqui é o seu orçamento e despesa pública. Beto, como é que surge o título público? Você tá falando, por que essa aula está no meu edital? Se eventualmente você é da carreira bancária, fatalmente, né? O que isso tenta pra mim aqui? Ora, de onde é que surge o título público, pô? O título público é o complemento da receita que o Estado precisa para fazer frente às despesas que ele tem. Tá claro isso? É daí que surge o título público. Então o título público não surge do nada. Esse título público, portanto, será objeto de estudo a posteriori. Esse, se tiver no seu edital, obviamente, esse título público aqui, ele não é criado para nada. Ele é criado com uma finalidade: complementar o dinheiro do governo para ele pagar o que precisa. Bom, então, o que vai acontecer? A emissão do título público pelo Estado brasileiro não é feito só com o objetivo de controlar a oferta monetária lá do mercado financeiro. Não, a principal função do título público é angariar recursos para complementar. Porque se eu tenho uma despesa de 200, sei lá, de mais, né? De 1 tri, uma despesa de 2 trilhões de reais. E uma arrecadação de 1 trilhão e 700 bilhões, vai ficar faltando 300 bilhões aí para fechar a conta. A gente fecha no vermelho em 300 bilhões. Se está fechando no vermelho, alguém vai ficar sem receber. É 300 bilhões que o Brasil não vai ter dinheiro para pagar para alguém. O que ele faz? Pega dinheiro emprestado. Como? O FMI? Não, ele acaba pegando com os próprios brasileiros. E aí, ele emite um comprovante para quem emprestar dinheiro para ele arrecada esses 300 bilhões e emprega esse dinheiro nas suas necessidades. Agora, quanto de juros o governo vai pagar? Qual é o prazo de vencimento de cada título público? Quais as características desse título público? Esse título é pré-fixado ou pós-fixado? E aí, como é que é isso? Aí seria uma aula para te explicar títulos públicos federais. Aqui é para você entender orçamento, receita e despesa. Beijo no seu coração, lembre-se...